Estamos novamente no nosso espaço, no nosso encontro âncora. Temos visto as temáticas dos últimos encontros, os grandes livramentos de Deus na vida do seu povo, na vida da biografia, na narrativa, nos personagens, como Abraão, 2000 anos antes de Cristo, daí vimos a respeito de José, 1700 antes de Cristo. E a semana passada, a libertação do povo de Deus, aí já estamos no ano mais ou menos 1300, né? Antes de Cristo, através da pessoa de Moisés. E nós terminamos o texto da semana passada, é exatamente onde vamos continuar no texto dessa semana, em Êxodo. Êxodo capítulo 15. Semana passada nós olhamos um pouco sobre a oração, o cântico de Moisés sobre a grande vitória, o êxodo do Egito, né? A libertação do povo de Deus após 430 anos de uma dura escravidão. E terminando esse capítulo 15, nós já encontramos o povo de Deus, o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho, os seus inimigos, o exército de Faraó do Egito destruído, e essa oração de adoração, de louvor, cantando e dançando as grandes vitórias e o grande livramento do Êxodo, talvez o maior livramento do Antigo Testamento para o povo de Deus. Seria bom você e eu, né, se nós parássemos aqui e encerrássemos a narrativa e pudéssemos fazer aquela conclusão que tanto buscamos, né? E o povo de Deus ficou feliz para sempre. Casaram-se, foram para Canaã direto, Deus levou por um caminho reto e eles ficaram obedientes e entraram na terra prometida rapidamente. E não é isso que o livro de Êxodo, Números e Deuteronômio vão contar sobre a verdadeira saga desse povo, recebendo direção de Deus, mas caminhando pelo deserto. Então, a nossa reflexão de hoje diz assim que Deus nos chama para um caminhar com Ele e esse caminhar nos leva a muitos desertos. Se você estudar a geografia e a topografia da região e dessa peregrinação, esse itinerário geográfico, narrativo, essas coordenadas geográficas que Deus dá ao povo de Israel, você vai encontrar, no mínimo, um período de 40 anos que eles vagaram pelo deserto e fizeram 42 acampamentos em regiões desérticas, áridas e verdadeiros desertos. 40 anos, 42 acampamentos, vagaram muito pelo deserto, mas hoje nós vamos olhar só um pedaço dessa narrativa, que é os primeiros 3 meses desse caminhar do povo de Israel, com Moisés na liderança, e recebendo de Deus as coordenadas. Nós vamos olhar que o povo atravessa o Mar Vermelho e a primeira etapa que eles recebem de direção de Deus é que eles vão caminhar 3 dias. Isso está em Êxodo capítulo 15, pelo deserto de Sur. Só para você ter um entendimento do nosso estudo, nós vamos olhá-los no deserto de Sur, depois eles vão para um lugar chamado Elim, depois eles vão para um deserto chamado de Sim, e depois eles vão para um deserto chamado de Refidim, até chegar ao deserto do Sinai, do Monte Horeb, Monte Sinai, também chamado deserto de Sinai, e aí dá os 3 primeiros meses dessa peregrinação. O deserto é o caminho que Deus está apontando para nós também. Na nossa caminhada, nós não vamos passar por um deserto só.
o deserto de Sim. Nós não vamos passar só um tempo de dificuldades, de provas, de crises, nós vamos passar inúmeros desertos, talvez não os 42 que esse povo rebelde teve que acampar, passar, vagar, sair, entrar, mas nessa narrativa de hoje eles passaram por 3 desertos e um oásis, graças a Deus pelos oásis, né? Mas a proporção aqui do texto, no nosso encontro de hoje, é que Deus nos aponta às vezes o caminho do deserto, e é para atravessar esses tempos, é para enfrentar o deserto, enfrentar essa geografia inóspita, perigosa, sem recursos, sem pessoas, sem água, sem comida. E é essa a nossa colocação hoje, que Deus apontou o caminho. Ele deu coordenadas exatas e tinha seus motivos para isso. Então o deserto é o local que Deus nos prova o que há no nosso coração, o que há nas nossas intenções, o que há no conteúdo da nossa fé. Então, como eu já informei você, estamos ali em Êxodo 15, a partir do verso 22, logo após o cântico de vitória de Moisés. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Está aí a primeira topografia, que é um itinerário geográfico, mas é um itinerário espiritual. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés chamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água e esta se tornou boa. A grande tentação da nossa vida com Deus, recebendo as libertações que Deus nos dá, tira-nos do Egito, dá-nos um líder, está conosco através da coluna de nuvem e a coluna de fogo à noite, dia e noite conosco, é um pensamento humano de que, bom, já que Deus nos tirou do Egito, ou já que Deus está na minha vida, eu vou ter uma trajetória sempre de terrenos planos. Já que Ele abriu o Mar Vermelho para passarmos e nos libertou e nos livrou e diz que é nosso Deus, então eu devo esperar da vida sempre uma planície verde, pastos verdes, águas tranquilas, abundância, bênção após de bênção, livramento após livramento, cura após de cura, perdão e abundância e prosperidade após. Então, a verdade, essa é uma expectativa errada quanto à vida cristã. E é uma perspectiva errônea, enganosa, entendermos a fé e entendermos a caminhada com Deus como atalhos que vão nos colocar sempre no campo plano das benesses e bênçãos. E me parece que o povo não estava preparado e entendendo os motivos e por que Deus não enviou-os direto à terra dos cananeus. É uma boa pergunta, mas por que Deus não deu o caminho para o seu povo direto para a terra de Canaã? E existia esse caminho na época de Moisés. Era um caminho que um povo com 2 milhões ou 3 milhões de pessoas levaria aproximadamente 30 a 20 dias. Exércitos faziam esses caminhos do Egito a Canaã. Era um caminho conhecido. Mas você sabe que Deus deu coordenadas diferentes. Já no capítulo 13, verso 17 e 18, então anterior a onde nós estamos lendo hoje, diz assim, capítulo 13 de Êxodo, verso 17. Quando o faraó deixou sair seu povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Existia uma rota, existia um caminho, mas aqui está dizendo que Deus não deixou eles irem por esse caminho direto para a terra. Embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho.
a rota pelo deserto. É o caminho que Deus escolheu para o povo. A rota do deserto é a rota dos testes da fé, do exame do que vai no seu interior, no seu coração, do que você é composto por dentro, lá no íntimo dos mais íntimos. É a rota, é o caminho do deserto. E nesse primeiro deserto, desses primeiros 3 dias após a travessia do Mar Vermelho, começa a tentação da falta de água e o que o povo faz é reclamar. O teste da água, as águas eram amargas, por isso o termo é Mara. E com as águas amargas, caminhando 3 dias com filhos, filhas, rebanho, alguma posse que eles levaram do Egito para a nova terra. É claro que naquela sequidão, naquele calor, eles logo esquecem das promessas, do livramento, do Mar Vermelho, das pragas, de que Deus poupou seus filhos, de que Deus prometeu, se eles o buscassem, que teriam resposta aos seus clamores, não é? Tanto é que o clamor de sofrimento foi ouvido por Deus. Lá no Egito eles clamaram e Deus levantou Moisés e o livramento. É que rapidamente, no 3º dia de caminhada, de viagem, esse povo faz aquilo que vai marcar a geração. E essa geração é marcada por ingratidão, que leva à reclamação, à murmuração, que leva à rebelião. E você sabe que essa geração não entra na terra. E esse deserto de Sur, o deserto onde existem essas águas amargas, ele faz uma distinção de que rapidamente o nosso coração, quando é frustrado, quando é colocado numa necessidade, quando é colocado num algo essencial que é a água, e eles veem a água, mas ela é amarga. Então a amargura dos acontecimentos, às vezes, logo depois de uma ação redentora de Deus, uma ação super extraordinária, milagrosa, uma água amarga, que é intolerável, talvez salobra para nós, nos leva a dizer a Deus que Ele está sendo descuidado, que Ele não é tão misericordioso, não é tão bom assim, de que como o Senhor pode me colocar numa situação de amargura. Cuidado, porque as amarguras elas vão acontecer, a falta de algo essencial irá nos tocar. Já no 3º dia de viagem, então, esse povo mostra a mínima gratidão, assim, a total ingratidão e total capacidade de dizer e questionar e duvidar da provisão. Agora Deus ouve Moisés, você sabe do texto, e Moisés vai colocar um arbusto na água e aquela água amarga se torna numa água potável. Na sequência, uma segunda parada do deserto desse povo é uma parada que todos nós gostaríamos de que fosse a nossa vida toda. Veja a continuação do texto do Êxodo 15. Diz assim: depois chegaram a Elim. Estou lendo a continuação, verso 27. Onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Aqui, na verdade, é um oásis no deserto. É um manancial dentro do deserto, com o nome Elim. Elim. Esses são os tempos de que nós queremos montar o acampamento e ficar, quem sabe, comer tâmaras, as frutas que davam ali, aquela sombra gostosa, fontes e mais fontes de água potável.
o povo aqui recebe de Deus aquilo que também marca a nossa trajetória de fé. Mananciais no deserto, comunhão no deserto, livramento no deserto, respostas de orações na pandemia, na crise, na fadiga, consolo na hora da tristeza, conforto na hora da privação da vida ou quando se está defrontando com a morte. A provisão de Deus é fantástica aqui porque Ele não pune o povo com as suas primeiras rebeliões ou murmurações, como no texto anterior, mas Ele permite que Moisés, além de, ao terceiro dia, dar as águas amargas, transformaram em águas potável, né? Água amarga em água potável, água ruim em água boa. Deus dá o livramento das suas primeiras necessidades de água e deixa esse povo acampar. Então aí estamos já no segundo, terceiro local que eles estão passando e eles ficam aí há um tempo. Ficam aí para recuperarem a sua esperança, recuperarem o vigor, recuperarem a certeza que eles têm um Deus que está presente, recuperarem a vontade de chegarem a Canaã, recuperarem a esperança que Deus é fiel. Então você precisa aprender a lidar tanto com os tempos de escassez, as vacas magras, como você tem que saber lidar e aproveitar e apreciar os tempos das vacas gordas. Existe o deserto quando as águas são amargas, mas existem os desertos onde há um oásis no deserto, que você vê que são tempos de repouso e descanso para a sua vida. No primeiro você não deve reclamar, você deve buscar a Deus como Moisés buscou e teve uma solução. As águas amargas viraram potável. E nesse tempo de oásis, desfrutar das bênçãos e, como eles fizeram o cântico, nesse mesmo capítulo, entoar o louvor, a adoração e a ação de graça. Então, a nossa fé vai alternar momentos de deserto sem água e momentos, às vezes, de deserto com oásis. Espaços que Deus nos revigora para continuarmos enfrentando o caminho do deserto. Eles não saíram do deserto, eles estão dentro de um deserto, com períodos de grande e extrema dificuldade e com períodos, que é agora, esse oásis de Elim, um grande e período de consolo, conforto, de ânimo e de esperança para seguir a jornada. Mas o povo continua. E nessa terceira parada, depois das 12 fontes, 70 palmeiras, né, eles vão para um novo espaço árido que chama Deserto de Sim. E isso está bem registrado no capítulo seguinte, né, no versículo 15 dias no segundo mês. Vamos ler aqui. Capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim, que é o oásis, né? E chegou ao deserto de Sim, um outro deserto, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês. 15º dia do segundo mês é 45 dias depois de sair do Egito. Depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes, israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Agora a queixa, a reclamação está ficando cada vez mais intensa, porque agora eles estão insatisfeitos porque está faltando a comida. E aqui eles estão já com saudades da escravidão. Eles estão dizendo que aquilo que eles clamaram por libertação era melhor ficar lá no Egito. Lá tinha até panela. Tudo bem que nós éramos escravos, éramos impiedosamente faziam da argila, cavavam para fazer tijolos para as construções dos egípcios, sem liberdade, sem esperança, sem nada. Mas aqui é o comum de quando há
o deserto, né, nós começamos a olhar para trás, olhar para o lado, olhar para dentro, olhar para qualquer lado, menos olhar para Deus. E começamos assim a desconfiar, a murmurar, a questionar e a contender com o Criador, com o nosso Deus. Começamos a dizer, olha, melhor era se eu não fosse filho, melhor era se eu não tivesse vivido, melhor era se eu ficasse na situação antiga. Nós começamos a culpabilizar a nossa fé e a Deus, precisamos projetar toda a nossa raiva, toda a nossa tristeza, começamos a ter saudades da desgraça, porque agora é o segundo teste. Se faltou água, agora está faltando a comida. E por que você pensa que Deus permite as faltas na sua vida? Por que você acha que Deus permite que tenhamos necessidades, passemos por apertos de provação, para realmente nós falarmos aquilo que pensamos de Deus e sentimos de Deus, se há confiança ou se há descrença, se há amor ou se há só um apego passageiro por Deus, se há perseverança ou se há olhar para trás, como a mulher de Ló olhou para trás e ficou como estátua, mumificada devido à sua falta de confiança e amor por Deus. Esse terceiro parada, esse deserto de Sim, é a parada das saudades de uma vida sem Deus, da escravidão. É a saudade daquilo que nós poderíamos dizer assim, do péssimo. É a falta que temos no coração, da clareza que devíamos ter no coração, de nesse momento fazer o que Moisés fazia. Lembre que lá no deserto de Sur e aqui no deserto de Sim, Sur faltou água, Sim falta comida. Há alguém que faz o que nós devemos fazer como povo de Deus ao atravessar a necessidade, a aridez, a escassez. O que Moisés fazia? Ele se achegava ao trono da graça. Ele se achegava e trazia a necessidade para quem é o dono dos recursos. Ele orava, né? Ele buscava a Deus e ouvia o que tinha que fazer. Lá no deserto de Sur, ele jogou um arbusto na água e a água ficou potável. Aqui vai vir pão do céu, literalmente o maná. É o texto do maná. Deus diz, então eu vou mandar um pão. E eles vão colher pão. E vou mandar carne através das codornas que vão vir, essas aves, e vocês vão poder comer, vão poder se fartar, a sua roupa nunca vai estragar, seus pés nunca vão dilacerar pela caminhada. Ou seja, grandes recursos, milagrosos, extraordinária abundância de um Deus que ouve o seu líder, o seu filho Moisés, a quem ele levanta. Por que o povo não consegue ver a Moisés? Por que o povo não consegue imitar ou entender que nas necessidades é tempo de busca, é tempo de joelhos no chão, é tempo de clamar e esperar uma palavra, é tempo de interceder e esperar uma fala divina, um recurso da extraordinária graça. Então, meus irmãos, nós temos aqui um contratempo. O povo faz aquilo que é mais fácil para um coração humano. Ele se fecha nas suas necessidades, ele inveja, reclama, ira, se entristece, mas não lamenta em oração. Ele reclama, ele murmura com o coração desapegado a Deus. A necessidade sempre existirão nas nossas histórias, nas nossas vidas, na sua família e na minha. Hoje estamos numa grande pandemia. Então, em vez da murmuração, a devoção. Moisés aqui é um exemplo para nós como lidar com as carências, com as frustrações, com as decepções. Então aqui estamos há 45 dias
andando pela região árida ali, passando por deserto, depois por um oásis e por um novo deserto. E o povo então se farta de comida. Tem água, tem comida agora. Aí no capítulo seguinte, nessa topografia de lugares diferentes e de provas diferentes, é um deserto tanto geográfico quanto uma prova espiritual, o povo chega a um lugar chamado Refidim. Como que é o Refidim? Capítulo 17, verso 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam agora em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se e exigiram: dá-nos água para beber. Versículo 4 do capítulo 17. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Aqui a reclamação está mais intensa. Nesse deserto de Refidim, a prova, de novo, é uma prova conhecida por esse povo, que é a ausência de água em lugares áridos. É o teste da sede novamente acontecendo. A repetição daquilo que já havia acontecido no capítulo 15, no verso 22, em Elim. Agora aqui nesse novo deserto, parece que o narrador, ao escrever, está querendo dizer que este povo, apesar de receber livramento, receber palavra, receber manifestação extraordinária de Deus, ele está ficando mais endurecido, mais ingrato, mais murmurador, mas agora há uma rebelião já contra Moisés. Eles querem apedrejá-lo, eles querem matá-lo, eles querem voltar para o Egito. De qualquer forma, não importa o que Deus já fez, importa que eu não quero mais passar por nenhuma desilusão. De novo, falta de água significa mais uma decepção e muito parecida com aquela que nós sofremos há uns 2 meses atrás. Eu não quero mais passar. Se é para caminhar com Deus, eu não posso mais sofrer isso. Não faça essa afirmação. Ah, mas se eu sou filho de Deus, eu não posso passar de novo pela falta de comida, não posso passar de novo por esse deserto, eu não posso mais ter essa amargura, eu não posso mais ter essa fraqueza. Essa estipular condicionalidade para a nossa caminhada com Deus não é fruto de alguém que ama ao Senhor Jesus, que submete ao reinado e a soberania dele, que está em paz com a sua caminhada através do Espírito Santo. A rebelião é uma revolta e é muito característico da carne, da nossa natureza. É muito característico que alguns de nós não temos, às vezes, nem coragem de querer apedrejar Moisés, ou blasfemar, ou agitar. Às vezes essa rebelião é tão interna, que ela só se manifesta com uma falta de amor e de apetite pelas coisas de Deus e pela pessoa do nosso Deus. A rebelião é vencida por arrependimento, e a rebelião frente às necessidades é vencida pela reorientação da vida através da oração. De novo, quero mostrar para você o que Moisés fez nessa nova rebelião. Repetindo o versículo 4 que eu já li. Então, ou seja, a partir de um problema, de um obstáculo, falta d'água, necessidade, a partir de uma rebelião do povo que quer apedrejá-lo, quer voltar para o Egito, quer abandonar a direção que Deus está dando, Moisés clama ao Senhor e ele pergunta: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve você autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Monte Horebe é o mesmo que na Bíblia muitas vezes que é o Monte Sinai, certo? Aqui é Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel.
Deus manda que as autoridades que estavam se rebelando, as que tinham alguma influência sobre esse grande povo, milhões de pessoas, vissem novamente que aquela vara que Moisés usava, que simbolizava o instrumento de Deus, batesse sobre uma pedra e daí nascesse água. O Senhor está entre nós ou não? Perguntou. O Senhor está entre nós, sim. Mesmo nesse terceiro deserto. Você reparou que já atravessamos 3 desertos e um oásis? 3 desertos e um oásis. No oásis a gente desfruta das palmeiras e das águas. Mas no deserto da vida, se você está passando no deserto, nós recorremos à nossa fé em Deus e clamamos, ou buscamos, ouvimos uma direção e obedecemos. Essa busca de Deus é a comunhão, é a intimidade, é o afeto, é a escuta profunda na sua palavra, para ver e ouvir os recursos da graça de livramento que Ele vai nos oferecer. O final de hoje, do nosso partilhar, o povo chega, então, em uma outra localidade, e aqui já fazem 3 meses. Agora o povo está no deserto do Sinai. E isso vai estar mais para frente do capítulo 17, né? Então você vai chegar agora no 19. 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. Esse deserto do Sinai é o deserto onde há o encontro de Moisés com Deus, onde há a entrega das tábuas da lei, os 10 mandamentos, que nós vamos ver próxima semana. Aliás, o monte do encontro é onde há a instrução para o povo, os 10 mandamentos, o ensino, os mandamentos, né? Onde também você vai ver que há, daqui a pouco nos textos do livro de Êxodo e de Números, a construção de um templo móvel, como se fosse uma tenda, chamada Tenda do Encontro. Monte onde Moisés se encontra, a tenda do encontro, onde Moisés vai diante da presença de Deus. Só a saída para o deserto, ou seja, aqueles que atravessam o deserto da vida, suas provações, são aqueles que têm sua vida baseada no encontro pessoal com Deus e a sua palavra. O grande recurso nessa topografia toda geográfica, dessas regiões áridas que você viu o povo passando hoje, é a direção divina, é a fala divina, é a escuta profunda da palavra e a obediência à sua palavra. O deserto não foi feito para vivermos dentro dele a vida toda. Não, é só para espelhar aquilo que está dentro de nós. O que há de bom e de ruim aparecem quando estamos sendo provados, testados. Quando há necessidade, aí nós vamos mostrar quem nós somos, no que nós cremos, e que tamanho é a nossa fé, e que tamanho é a nossa busca, a busca de oração, de encontro com Deus. Quero terminar lendo um texto que está em Deuteronômio, que também fala desses acontecimentos do deserto, em Deuteronômio 8:2, para você entender bem porque Deus permitiu o povo passar pelo deserto e nos permite passar pelo deserto. Deuteronômio 8:2 diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto,
durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer em seus mandamentos ou não. Por que tem deserto? Está escrito aqui. Deus põe à prova para conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus está conhecendo quem somos, o que cremos, quais são as nossas intenções, nas provas que você está enfrentando hoje. Talvez você diga, mas eu não passo pelo deserto físico, eu não estou passando por Sur, não estou passando por Elim, que é um oásis no deserto, não estou passando por Sim, não estou passando por Refidim, nem pelo deserto do Sinai. Mas a geografia mostra também uma geografia espiritual, né? O que você faz? Tamanhas necessidades atuais. Você vai fazer o que Moisés fez. Você vai ao encontro. E de primeira mão vai ter uma escuta pela palavra. E aí você escuta com o coração, com todo o seu coração e obedece. Porque ao escutar, você vai ouvir livramento. Vai ouvir água se tornando pura. Pão descendo do céu. Aves chegando no deserto e você comendo o tempo todo. Suas roupas não estragam, seus pés não incham. E você atravessa o seu deserto por misericórdia e graça divina. Dessa geração aqui, apenas Josué e Caleb entram em Canaã. Porque eles vão indo, testando e vão sendo reprovados por Deus, que todo aquele que tem acima de 20 anos de idade desse povo que saiu do Egito, nenhum entra na terra. Porque quando eles chegam para entrar na terra, eles não querem entrar porque lá tem um exército que para eles é gigante. Só Caleb e Josué dizem, não, nós podemos chegar lá. E eles ficaram por causa dessa rebelião, ingratidão e murmuração, vagando pelo deserto 40 anos. Por um caminho que eles poderiam fazer talvez em 30 dias. Se fossem direto, ou muito mais rápido, mesmo vagando pelo deserto, se não fossem desobedientes e ingratos. Então a minha palavra hoje para nós, vamos perseverar e atravessar o deserto pela fé. Porque Deus, Ele tem recursos e livramentos para nos dar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançam nas nossas crises e nas nossas necessidades. Que o Teu Espírito possa nos dar consolo, coragem, ânimo. Que possamos confiar na Tua graça, na Tua boa mão. Ouvirmos aquela voz que nos conduz e atravessarmos, Senhor, as nossas crises e necessidades. Nos dá, Senhor, da Tua coragem, da Tua fé. Que Teu Espírito nos capacite nesses dias a atravessarmos, Senhor, as situações difíceis que possamos estar enfrentando. Que creiamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e seus recursos são ilimitados para aqueles que o temem. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero terminar falando para você de uma campanha que acho que domingo o João talvez ajude a gente a fazer alguma coisa para as redes sociais. Nós vamos fazer a campanha Ajudando o Próximo Mais Próximo. O que é isso? Nós queremos ajudar os próximos mais próximos da Vila Torres através de kits de higiene, limpeza e cestas básicas. São as famílias das crianças e adolescentes que faziam jiu-jitsu aqui na igreja, que moram aqui na Vila Torres, nossos vizinhos. E nós queremos em abril, maio e junho fazer uma captação de recursos para eles através de kits de higiene, limpeza e cestas básicas. Precisamos mais ou menos 10 kits para abril, maio e junho. Então no domingo, no culto, você vai receber mais informação, mas eu gostaria que você participasse desse Ajudando o Próximo Mais Próximo. É uma campanha que o Eric e a Anne vão nos ajudar, levando a cada família uma visita, os recursos materiais e uma palavra de Deus também. A nossa igreja tentando se mobilizar
e ajudando aqueles que estão fragilizados nessa pandemia. Ajudando quem é próximo, mais próximo. Então, domingo você vai ter mais informações, tá bom? Até domingo.